Glórias a Deus, nossa segunda aula do nosso curso de Gálatas, do nosso estudo bíblico sobre a carta aos Gálatas. Eu vou pedir para você ficar de pé para que nós possamos fazer uma oração fervorosa para a gente já aquecer o coração e iniciarmos nossa jornada de aprendizado, comunhão com o Espírito e tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa noite, amém? Você crê que o Senhor tem algo para você? Amém, eu também creio nisso. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse maravilhoso dia que o Senhor nos deu, apesar das dificuldades, apesar, Senhor, das lutas que tivemos, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Nós nos sentimos privilegiados, ó Deus, de podermos ouvir a Sua voz, de podermos ter comunhão com o Teu Espírito Santo, de podermos conhecer mais do Teu Filho, ó Deus, de podermos nos relacionar contigo, ó Deus Pai. Nós somos privilegiados porque um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor nos deu a dádiva da Tua salvação, sem que sequer nós merecêssemos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós Te agradecemos pelo trabalho, pela família, pelo sustento, e nós Te pedimos, meu Deus, que mediante o poder do Teu Espírito, o Senhor possa revelar as Suas verdades, o Senhor possa tirar todas as nossas distrações, o Senhor possa voltar, ó Deus, toda a nossa atenção, toda a nossa mente, ó Deus, todo o nosso espírito estejam voltados para a Sua palavra e para as Suas verdades, que hão de ser reveladas mais do que informações. Nós queremos nos relacionar contigo, nós queremos conhecer mais do Senhor, nós queremos, ó Pai, conhecer mais da Tua verdade, da Tua ressurreição e de tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, já quer começar a revelar aos Teus filhos nesta vida e que continuará por toda a eternidade, Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui e nós Te adoramos, ó Deus, e nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém, e glórias a Ti, Jesus, amém. Irmãos, peço para que vocês abram, né, a Bíblia de vocês na carta de Gálatas, capítulo 1. Na aula passada, então, o pastor Everson, ele trouxe para todos nós uma introdução, um panorama geral, uma visão, uma contextualização, talvez essa seria a palavra que melhor definiria, uma contextualização dessa carta que Paulo escreve então aos Gálatas, e que a partir de hoje nós começaremos a nos aprofundar um pouco mais, né? O capítulo 1 ele já introduz bastante coisa, então eu vou tentar não entrar em muitas coisas que serão depois trabalhadas pelo Murilo, pelo Marcelo, pelos irmãos que irão dar as outras aulas. Então nós tentaremos nos ater àquilo que o capítulo 1, do verso 1 ao 9, que são aí os nossos versículos base dessa aula. Então Gálatas capítulo 1, você que está anotando, Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, paz meu querido. Nós estaremos estudando em cima desses 9 versículos e nós estaremos entendendo algumas verdades que são importantíssimas e que servem de base para nós entendermos toda a carta, amém? Então, eu gostaria que os irmãos então abrissem as Bíblias e nós iremos ler o texto e depois nós vamos para a interpretação, amém? Todos acharam aí? Verso 1 então. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da galáxia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja considerado anátema.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Até aqui, esses são os versos, então, que nós estudaremos hoje. E com muita alegria, agradeço a comunidade pela oportunidade, muito feliz de ver essa sala cheia, né? Bastante gente, oração também hoje de manhã, bastante gente. Então, assim, isso nos acende, né, uma chama no nosso coração, em ver que o povo de Deus tem buscado a oração, tem buscado o estudo da palavra. Eu tenho certeza que se o meu coração está alegre, o de Deus com certeza está infinitamente mais alegre do que o meu. Mas aqui, irmãos, então nós vamos iniciar o estudo de Gálatas do capítulo 1, e eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção nesse primeiro ponto que nós temos, em que Paulo ele inicia sua carta defendendo o seu apostolado. Nós temos Paulo dizendo no verso 1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo inicia a carta, então, defendendo o seu apostolado, dizendo que ele era um apóstolo enviado não por homens, mas da parte do próprio Deus, e da parte do próprio Jesus Cristo, a quem Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Nós estamos usando, irmãos, 3 materiais que são base, né, para a compreensão do estudo bíblico. O livro do Hernandes Dias Lopes, que vocês leram, né? Nós também estamos usando, nós professores, o comentário do N.T. Wright e do F.F. Bruce. E a aula de hoje, ela tem como base esses 3 comentários. E quando nós lemos esses versículos que nós acabamos de ler, nós começamos a perceber que Paulo estava enfrentando uma resistência nessa igreja. Como nós já vimos na aula anterior, os grupos religiosos que haviam permeado a igreja da Galácia estavam causando algumas dissensões, algumas divisões no que se referia à interpretação do que seria o evangelho, quais seriam as práticas corretas que os irmãos deveriam seguir. Paulo foi um dos que fundou essa igreja e que logo depois de um tempo, por chegar esses grupos religiosos, alguns costumes começaram a ser introduzidos, que nós veremos nos próximos capítulos, e Paulo então começa a sofrer uma resistência nessa igreja. Alguns irmãos que resistiam aos ensinamentos de Paulo. E nós temos então algumas críticas que eram feitas ao ensino de Paulo naquela época. O N.T. Wright ele vai defender que essas pessoas criticavam Paulo por conta da simplicidade e da confusão do seu evangelho. Eles acusavam Paulo de estar pregando um evangelho confuso e simples demais para que os pagãos pudessem seguir. O F.F. Bruce vai nos mostrar que Paulo será criticado por esse grupo religioso pelo fato dele não ter uma autorização direto de Jesus Cristo, mas que na verdade ele havia recebido o seu apostolado de líderes humanos. Então, para eles, provavelmente, Paulo teria se tornado um apóstolo mediante a autorização dos presbíteros ou de outros apóstolos em Jerusalém, ou de outros líderes em Antioquia ou Damasco. Então, para esse grupo religioso, nós temos aqui 2 críticas que são importantes para que nós comecemos a entender o que Paulo vai enfrentar, o que Paulo está tentando combater. Então, nós temos um grupo religioso que acusava Paulo de ensinar, de propagar um evangelho simplificado demais, simples demais, para que os pagãos pudessem seguir. E esse grupo também criticava o apostolado de Paulo como se a sua autoridade não fosse outorgada direto do próprio Deus, mas tivesse sido conferida por mãos humanas. Então Paulo, logo, ele começa a sua defesa do seu apostolado, colocando 2 argumentos que são de extrema importância para nós até hoje. Paulo ele poderia ter colocado toda a sua sabedoria, Paulo poderia ter colocado o seu poder de argumentação em prática, mas Paulo decide colocar apenas 2 argumentos, dizendo que o próprio Deus Pai e Jesus Cristo ressuscitado o haviam enviado, o haviam chamado para o apostolado. E aqui nós temos os 2 argumentos que para nós são os mais poderosos que poderiam existir.
Paulo, ele usa um termo que não era comum para os judeus na época. Os judeus não tinham o hábito de chamar Deus de pai. Não era um hábito comum judaico se referir a Deus como um pai. Quem introduz essa ideia de que Deus é o nosso pai é o próprio Jesus Cristo. Nós vemos quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, ele diz, olha, quando vocês forem orar, vocês dirão, Pai nosso que estás no céu. Então Jesus introduz essa ideia de se referir a Deus como um pai, chamando de Abba, paizinho, mostrando uma relação de intimidade, uma relação de proximidade com Deus, que não era comum no mundo judaico, mas que Jesus então introduz, ensinando os seus discípulos a se direcionarem a Deus dessa maneira. Então, logo podemos entender que era comum entre os apóstolos também se referirem a Deus como Pai. Então, Paulo utiliza desse argumento dizendo, olha, foi Deus Pai que me chamou. O Deus Pai. Esse termo que era utilizado por Jesus, esse termo que era utilizado pelos apóstolos, olha, esse termo eu também estou utilizando. Quem me chamou foi Deus Pai. Mas não somente isso. O segundo argumento de Paulo é dizer que o Cristo que o chamou é o Cristo ressurreto. Ele poderia ter dito somente Jesus, mas ele decide dar ênfase de que o Cristo que o chamou era o Cristo que foi ressuscitado por Deus dos mortos. Aqui nós precisamos entender qual é a importância dessa afirmação, porque nós estamos falando de um tempo em que muitas verdades e muito misticismo estavam ali acontecendo nessa igreja. Nós vamos estudar isso nos próximos capítulos da carta. Mas era importantíssimo para Paulo dizer que o Cristo que o havia chamado era o Cristo ressuscitado por Deus Pai. Porque se Cristo foi ressuscitado, logo esse Cristo do qual que ele está se referindo, que o chamou, foi aceito por Deus. O fato de Cristo ter sido ressuscitado comprova que toda a sua obra, tudo aquilo que ele fez e realizou nessa terra, foi aceito por Deus. Do contrário, jamais ele poderia ter sido ressuscitado dos mortos. Então logo Paulo está dizendo, olha, eu não vim de partes humanas, não foram homens que me deram esse poder, mas o Deus Pai, aquele Pai que Jesus nos ensinou a chamar assim. E o Jesus que eu estou falando não é uma mera ideia, mas é o próprio Cristo ressuscitado e aceito por Deus Pai. Então Paulo aqui apresenta esses dois argumentos. E eu gostaria muito de trazer uma aplicação para que nós não ficássemos somente nessas informações, mas eu gostaria de levar a igreja a uma reflexão. Por que Paulo teria usado esses dois argumentos? Por que Paulo teria usado o argumento de que ele se referia a Deus como Pai e que Cristo ressuscitado, irmãos? Isso nos ensina algo muito importante. Infelizmente nós vivemos em épocas, e isso já acontecia na época de Paulo, na igreja da Galácia, mas nós vivemos em épocas em que tentam nos rotular de muitas maneiras. Tentam nos rotular dizendo que para nós sermos cristãos ou para nós sermos autorizados a falar da palavra de Deus, nós precisamos ter um determinado estilo de vestimenta. Nós precisamos ter um determinado tipo de corte de cabelo, nós precisamos ter um determinado tipo de postura, nós precisamos ter a Bíblia. Não, você não pode vir com a Bíblia digital, não. Se você é crente, você tem que andar com a Bíblia debaixo do braço. Olha, se você é crente, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha, se você é crente, você tem que guardar o sábado. Olha, se você é crente, você tem que observar as festas. Se você é crente, você tem que fazer. Mas o que o apóstolo nos ensina é que para nós sermos reconhecidos por Deus como verdadeiros cristãos, nós precisamos, em primeiro lugar, nos relacionarmos com Deus como se Ele fosse o nosso Pai. Essa é a identidade, a primeira identidade dos verdadeiros cristãos. Nós, enquanto filhos de Deus, nos relacionamos com Ele como se Ele fosse o nosso Pai. E isso é uma verdade inabalável do Evangelho, porque o próprio Cristo nos ensina a nos relacionarmos assim com Deus. E outra verdade muito importante para nós que somos cristãos é que a ressurreição, ela precisa fazer parte de quem nós somos.
O caráter ressuscitado de Cristo, o Cristo que nós pregamos, não é o Cristo que foi derrotado por Roma, não, é o Cristo que ressuscitou dos mortos, mediante o poder do Espírito, e que naquele grande dia, se Ele não voltar antes, Ele também nos ressuscitará dos mortos. Dá um glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus. Você crê que naquele último dia você vai ser ressuscitado dos mortos? Então, se você crê que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também te ressuscitará, isso é um motivo de alegria, e é isso que define quem nós somos. Não é a maneira, se você carrega ou não a Bíblia impressa, não é se você vem para a igreja de bermuda, de chinelo, ou se você vem para a igreja de calça. Não são essas coisas que nos dizem se somos de Deus ou não. Olha, gente, tem umas coisas assim que eu fico abismado, né? Eu dou aula para crianças, e só para você ter uma ideia, a gente está num grupo lá dos alunos que fez para o Interclasses, e eu postei uma figurinha, né? É um cara comemorando, e ele dá um tiro para cima assim, aí o menino falou assim, ué, mas professor, você não é pastor? Por que você está com uma figurinha de um homem dando um tiro? Percebe como as pessoas criam rótulos do que é ser um cristão, e elas querem a todo momento colar esse rótulo em nós, dizendo, olha, você não se enquadra no que eu acredito ser um cristão. Como esses falsos mestres estavam tentando rotular Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo, porque ele não tinha sido chamado direto por Jesus, ou porque ele ensinava um evangelho fraco demais. Nós a todo momento recebemos rótulos das pessoas, porque elas criaram na mente delas uma imagem do que é ser cristão, e infelizmente nessa imagem do que é ser um cristão, passa longe de se relacionar com Deus como se Ele fosse o nosso Pai. No imaginário de muitas pessoas, passa distante dessas mentes, que de fato, o que de fato nos torna cristãos, é o fato de nós pregarmos todos os dias com as nossas vidas, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que nós também seremos ressuscitados. É claro que tudo isso gera implicações, é claro que existe a moral, existe o bom senso, existe todas essas questões que você já aprendeu aqui na comunidade, porque existe um efeito de você ter sido salvo, mas não são essas coisas externas que te tornam um verdadeiro cristão. Paulo, então, ele nos mostra o que de fato deveria ser importante para todos nós. Deus é nosso Pai, e Cristo ressuscitado, vitorioso, pelos séculos dos séculos, amém. Esse é o primeiro ponto que nós temos, a defesa do apostolado de Paulo. Paulo então começa a sua carta defendendo o seu apostolado. Eu não sou da parte de homens, foi o próprio Deus que me enviou como seu apóstolo, através de Jesus Cristo. Nós temos... A carta então continua, e Paulo no verso 3, você que está nos acompanhando aí na leitura, Paulo então escreve no verso 3, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre, amém e amém. Deixa eu só dar uma... Irmãos, Paulo então continua o seu texto da maneira que ele sempre fez. Se você pegar a Bíblia e olhar as cartas paulinas, as cartas de Paulo sempre começam com essa expressão, graça e paz. Nós aqui na comunidade, pelo menos quando eu percebo, sempre também começamos, né, nossos cultos, cumprimentando os irmãos com a graça e a paz. Então Paulo aqui nos mostra que em todas as suas cartas, ele faz questão de cumprimentar os seus irmãos com a graça e com a paz. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender, sair daqui entendendo, é que a graça e a paz que nós tanto falamos aqui, não é apenas um cumprimento, ou pelo menos não deveria ser um cumprimento. Porque para Paulo não era somente uma forma de cumprimentar os irmãos. A graça e a paz da qual Paulo sempre falava, a graça que reflete o favor,
o presente que nós recebemos de maneira voluntária do nosso Senhor, de maneira imerecida, e a paz que nós temos mediante essa graça, que é uma paz com Deus. Como diz Romanos, justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas ter paz com Deus é a melhor forma de se ter paz. Porque a própria Bíblia diz que nós não deveríamos temer a homens que podem tirar a nossa vida apenas nessa terra, mas nós deveríamos temer a Deus, que pode tirar a nossa vida não somente nesta terra, mas também nos lançar no inferno. Então, ter paz diante de um Deus tão poderoso e tão temível quanto o nosso é uma dádiva maravilhosa que nós deveríamos agradecer todos os dias, porque é através dessa paz que nós podemos ter um relacionamento. Lembra que nós falamos no ponto anterior? Nós devemos nos relacionar com Deus como se Ele fosse nosso Pai. E isso só é possível, nós só conseguimos ter essa paz e esse relacionamento com Deus como se Ele fosse o nosso Pai, porque Cristo derramou a sua graça sobre nós. E agora nós temos paz com Deus. Então todas as vezes que Paulo iniciava suas cartas, ele fazia questão de lembrar às igrejas e a todos aqueles que leriam estas cartas, que a graça e a paz haviam chegado e alcançado aquele povo. E todas as vezes, irmãos, que nós falamos graça e paz, irmãos, e você responde com um amém, saiba que é exatamente isso que você está concordando. Você está concordando que você foi alvo da graça do seu Senhor, e você está concordando que a paz que excede todo entendimento, a paz com Deus te alcançou. São essas as verdades que muitas vezes acabam passando batido aos nossos olhos. Mas, para nós aprofundarmos um pouco, eu gostaria de dizer aos irmãos que essa graça e paz que Paulo fala em todas as suas cartas, na verdade é um pequeno resumo do Evangelho. Porque o Evangelho é justamente isso. Paulo conseguiu resumir o Evangelho todo praticamente em 2 palavras: graça e paz. Graça porque Jesus, o nosso Senhor, se entregou de maneira voluntária em prol da humanidade. Ele decidiu assumir o nosso lugar de condenação naquela cruz, porque aquela cruz não era para ele. Aquela cruz não pertencia a ele, porque ele nunca pecou. A cruz, a morte, é para os pecadores e não para justos. E Jesus Cristo, o justo, decidiu assumir aquela cruz em nosso lugar. Então Paulo está lembrando a todos os Gálatas, a todos da igreja da Galácia, que eles eram alvos da entrega voluntária do nosso Senhor Jesus. E isso faz todo sentido, porque nós veremos nos próximos capítulos que estavam tentando deturpar, perverter essa graça que era tão cara e tão importante para os ensinamentos de Paulo e para toda a igreja, e é importante para nós até hoje. Essa entrega então dos nossos pecados gerou a libertação da presente era perversa. Paulo aqui faz uma distinção e nós podemos entender aqui 2 eras. Essa era da qual Paulo está dizendo que nós fomos libertos foi o período antes da morte de Cristo, quando o pecado e a morte reinava e imperava sobre todos. O período que Paulo em Romanos chama o período do reino da morte, do pecado e da lei. Se você puder abrir em Romanos capítulo 5, verso 17, para nós corrermos, eu gostaria de ler esses versículos com os irmãos para que ficasse bem claro do que Paulo estava dizendo. Romanos capítulo 5, do 17 ao 21. Essa era então perversa e má, da qual Cristo então se entregou para que ele pudesse nos livrar, é exatamente esses versos do capítulo 5 ao verso 17. Amém? Todos acharam? Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como, por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, Adão, assim por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que como no pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É exatamente isso que Cristo veio fazer. Acabar, por fim, a esta era em que o pecado, a morte e a lei dominava sobre toda a humanidade. E agora, a partir do momento então que Cristo entrega a sua vida, entrega o seu espírito e é ressuscitado dos mortos, então agora essa nova era, onde nós não estamos mais debaixo da lei, do pecado e da morte, mas agora nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual essa era que se inicia agora já nesta vida, perdurará por toda a nossa eternidade. É isso que Paulo está ensinando, lembrando esta igreja, quando ele diz, graça e paz a todos aqueles que estão na igreja da Galácia. E é isso que nós, aqui da comunidade, estamos lembrando e comunicando a toda a igreja, quando nós dizemos à igreja, graça e paz sejam com vocês, e todos vocês dizem, amém, porque é isso que nós concordamos, uma nova era foi inaugurada, onde o pecado não tem mais autoridade, a morte já não pode mais nos deter, porque Cristo venceu a morte. Essas são as verdades, e como nós leremos, eu não vou entrar nisso, porque o Murilo vai falar, se eu não me engano, mas agora, mediante o poder do Espírito, nós podemos fazer morrer as obras da carne. Não é por rituais místicos e religiosos que nós damos sentido a essa verdade. Não, nós entendemos que agora nós podemos vencer o pecado, porque pelo poder do Espírito que habita em nós, nós podemos fazer morrer as obras da carne, porque o pecado, a morte e a lei já não reina mais sobre nós, mas a graça do nosso Senhor Jesus é essa que está sobre as nossas vidas. E por último, o texto do qual nós lemos termina dizendo, deixa eu só achar aqui, a quem seja a glória para todos sempre, amém, que é o verso 5 que nós estamos vendo. E aqui então nós temos realmente um resumo desse evangelho, porque o verdadeiro evangelho, o qual nós cremos, irmãos, ele começa em Deus, e ele alcança toda a humanidade, mas ele volta em glória novamente a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, que começa em Deus, que nos atinge, mas que volta para Deus, porque foi exatamente isso que Cristo veio fazer, restaurar todas as coisas, reorganizar a criação, nos tornar possível que nós voltássemos a ter aquela comunhão que outrora a humanidade podia desfrutar no Éden. Na viração do dia, Deus descia ao jardim e conversava com Adão e com Eva e se relacionava com os seres humanos. Então logo, o que Cristo veio fazer é restaurar todas as coisas. Então quando Paulo diz, a glória seja dada a Deus para todos sempre, amém. É essa verdade que nós precisamos lembrar. O evangelho verdadeiro, ele começa em Deus e ele termina em Deus, porque tudo é para a glória de Deus Pai. Amém?
Você crê nessas verdades? Glórias a Deus. Versículo 6 em diante, 6 e 7. Não, 6 até o 9. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então olha só, irmãos, olha o que está acontecendo. Esse evangelho maravilhoso do qual nós acabamos de falar aqui, certo? Paulo está chamando a atenção dessa igreja, dizendo que ele está admirado dessas pessoas estarem abandonando esse evangelho que nós acabamos de ouvir aqui, ok? Tão rapidamente, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então aqui, irmãos, nós estamos nos últimos versículos da nossa carta, e nós temos Paulo então dizendo, olha, estou admirado que vocês estejam abandonando tão rapidamente o evangelho que vocês receberam. Eu não sei se faz sentido para você, mas quando nós temos essas verdades refrescando a nossa mente do que é o evangelho, o que Cristo veio fazer, o que significa a graça, o que significa a paz, o que Cristo veio nos trazer, o pecado e a morte foram derrotadas, quando nós vemos todas essas verdades, que eu não sei você, mas o meu coração começa a pegar fogo, eu também provavelmente estaria admirado de ver a igreja que um dia teve contato com essas verdades, abandonando o evangelho para seguir um outro evangelho, que, como Paulo diz, na verdade, não é o evangelho. Paulo está dizendo, olha, o que está acontecendo aí nessa igreja não é o evangelho. E nós sabemos, né, nós vimos, vocês já leram, né, os livros, e vocês sabem que esses grupos religiosos estavam introduzindo observância de dias, circuncisão, a regra da alimentação judaica para esses gálatas, seres místicos, né, adoração dos seres dos rudimentos do mundo, enfim, uma série de coisas estavam sendo enxertadas nessa igreja como forma do evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, todas essas coisas que vocês estão vendo aí, isso não é o evangelho. Segundo o que nós podemos ler, que N.T. Wright afirma, o que estava acontecendo nessa igreja é que esse grupo religioso estava tentando introduzir novamente as divisões étnicos e sociais. Quando esses grupos religiosos começam a adotar novamente a prática da circuncisão, adotar novamente o regime específico, né, de alimentação judaica, na verdade o que essas pessoas estavam fazendo era inserir novamente na igreja divisões étnicas e sociais, das quais Cristo veio abolir. Como se, olha, você quer ser cristão? Ok, mas na verdade, para você ser um verdadeiro cristão, é como se você tivesse que ser um judeu. Não vou entrar muito, o Murilão vai falar disso, então, mas só para você entender que outro evangelho seria esse, do qual o Paulo está dizendo que não é o evangelho. Então, Paulo está dizendo que tudo isso que estava acontecendo estava longe de ser o evangelho, porque não foi isso que Cristo veio fazer. Na verdade, Cristo veio abolir todas essas divisões étnicas e sociais. Israel, infelizmente, falhou na sua missão. A missão de Israel é a mesma missão de Abraão, da qual Deus disse que chamaria Abraão, faria o bendito, e através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então a missão de Israel era a mesma missão de Abraão, abençoar todas as nações da terra.
Mas infelizmente Israel falha nessa missão e acaba entendendo que não, essa verdade, o povo eleito, o povo que seria salvo, seria o povo que cumprisse a lei, o povo que observasse a lei, o povo que foi chamado por Deus. Então logo a lei, a salvação, tudo pertencia a nós aqui, ao judeu, e o gentio ele estava bem aquém da salvação. Mas dentro dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, e o que Paulo nos ensina, é que embora Israel tenha falhado nessa missão, o plano de Deus não foi esquecido. Todas as nações seriam abençoadas pelo verdadeiro escolhido, que é Cristo. Cristo, o verdadeiro eleito, é aquele que cumpre a missão que deveria ter sido de Israel, nação. Cristo é aquele que morre na cruz e que então torna possível a bênção abraâmica de todas as nações serem abençoadas. E esse povo, esse grupo religioso, estava tentando voltar a esse passado, introduzir novamente essas observâncias que pertenciam a grupos étnicos e religiosos, que no caso, o judaísmo, mas um judaísmo meio, misturado aí, que você vai ver nas próximas cartas. F.F. Bruce, um dos autores também que nós estamos baseando no nosso estudo, entende que essa palavra outro, e aqui eu não sei se todos já ouviram essa distinção, mas essa palavra outro, na Bíblia, no grego, ela possui duas formas de ser escrita. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 14, se eu não me engano, onde Jesus começa a explicar que viria outro consolador, essa palavra em grego, outro, para esse consolador que viria no lugar de Cristo, significa outro da mesma essência. Ele é diferente, mas ele possui a mesma natureza. Então, logo, o Espírito Santo que viria para nos consolar com a ida de Jesus, a ascensão de Cristo aos céus, o Deus Espírito é Deus, como Jesus é Deus, como Deus Pai é Deus. Logo, o Espírito é outro, mas é outro da mesma natureza, da mesma essência. Porém, quando Paulo utiliza essa palavra outro evangelho, ele não utiliza a mesma palavra que aparece no Evangelho de João. Ele utiliza uma palavra outro, mas esse outro no grego significa diferente e de outra essência, que possui outra natureza. Então logo esse evangelho que Paulo estava criticando não era um evangelho com pequenas modificações. Na verdade, como ele mesmo explica, não era o evangelho. A sua essência não era a mesma essência da mensagem que inicialmente esses irmãos receberam. Então, logo, esse evangelho, ele deveria ser considerado maldito, anátema. Os irmãos deveriam correr e resistir a esse evangelho, porque, de longe, esse evangelho era o que Cristo veio comunicar. Logo, irmãos, para nós já caminharmos, então, para o fim, e nós irmos para o próximo momento aí do nosso estudo, dos grupos, nós temos aqui uma verdade muito importante, que nos cabe nos dias de hoje. Lutero, ele tem uma frase, que qualquer ensinamento que não se enquadre na Bíblia, ainda que faça chover milagres, deve ser rejeitado. Basicamente, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, não importa o que você tenha aprendido, se o que é pregado está fora dessas ideias da graça, do relacionamento com Deus como nosso Pai, está fora dessa restauração que Cristo veio realizar na terra. Olha, se esse evangelho está fora dessas verdades da graça e da paz, os efeitos dessa graça e os efeitos dessa paz que são verdadeiras, olha, se esse evangelho está fugindo disso, não importa que ele faça acontecer milagres, nós deveríamos rejeitar. E isso não é apenas para a igreja da Galácia, mas também serve para cada um de nós nos dias de hoje. Afinal,
Quantas palavras nós ouvimos por aí que servem somente para nos gerar um conforto, servem somente para amaciar, afagar o nosso ego, mas estão distantes do verdadeiro evangelho que diz que nós devemos ir para a cruz. É claro que você já veio aqui para a comunidade e nem todo domingo você fica ouvindo as mesmas coisas, mas você percebe que por volta ou outra o pregador que está aqui em cima, ele está sempre lembrando que o nosso destino é a cruz. Não haverá ressurreição sem antes passarmos pela cruz. Um dia isso foi pregado nesta casa. Ninguém será ressuscitado sem antes carregar a cruz do seu Senhor. Então o evangelho, ele sim, existem momentos, não é só paulada também, né, irmãos? Mas existem momentos em que nós somos abraçados por esse evangelho, por essa mensagem da graça, mas existem momentos em que nós somos relembrados de que o evangelho é cruz, é a boa notícia para todo aquele que crê no Filho de Deus, que foi crucificado e ressuscitado. Então, irmãos, eu gostaria muito de deixar essa frase antes de nós finalizarmos. Qualquer evangelho, qualquer coisa que vocês escutem, ainda que faça chover milagres, se não for o verdadeiro e genuíno evangelho, nós devemos considerar como anátema. Ah, mas lá o demônio voa e sai, lá não sei o que. Evangelho, irmãos, evangelho, é isso que nós precisamos prezar. Ou esse evangelho está nos chamando para a cruz, ou esse evangelho, que não é o evangelho como Paulo diz, irá contar fábulas, como Paulo disse. Chegarão dias em que, não podendo mais suportar essa doutrina, sentirão comichão nos ouvidos e ajuntarão para si doutores, e esses doutores irão ensinar fábulas para agradar os seus ouvidos. Nós estamos vivendo esse momento, em que as pessoas procuram lugares e se rodeiam de pessoas que dizem aquilo que elas querem ouvir. Mas, graças a Deus, na comunidade, às vezes você escuta algo que você quer ouvir, e está tudo bem, mas aqui você escuta o evangelho. E eu termino, irmãos, porque Paulo diz, ainda que nós pregássemos qualquer coisa fora do evangelho, que seja considerado anátema. Paulo, irmãos, se coloca no lugar, dizendo, olha, eu sou apóstolo de Cristo, mas ainda que eu fale qualquer coisa fora do evangelho, considerem anátema. Não é porque eu, Paulo, estou falando. Se estiver fora do evangelho, seja considerado maldição. Então logo, irmãos, vocês enquanto igreja, agora eu vou assumir um risco aqui, hein? Mas foi o Marcelão que mandou eu falar essa parte aqui, hein? Tô brincando, Marcelão. Mas foi o Marcelão que lembrou disso. Nós, enquanto pregadores aqui, eu, pastor, o Luiz, o Murilo, ou qualquer pessoa que suba para pregar no púlpito da comunidade, o Daniel e a Renata, o Cícero e a Keren, todos que chegam para pegar esse microfone e para anunciar o evangelho de Cristo, a comunidade precisa estar atenta se o que nós estamos falando é o evangelho. Porque se não for o evangelho, nós não temos autoridade nenhuma. Nós, enquanto ministros da verdade, nós devemos pregar o que a Bíblia diz que nós devemos pregar. A mensagem não é minha, a mensagem não é do pastor, a mensagem não é do Murilo, a mensagem não é do Luiz, a mensagem não é do pregador, a mensagem, ela é de Deus. É o evangelho de Jesus Cristo e não o meu evangelho, não o seu evangelho. Nós não podemos pegar o evangelho e rasgá-lo, pegando somente as partes que são importantes e gostosas para nós. O evangelho, ele precisa ser reservado em toda a sua integridade. Amém? Então, se um dia eu falar qualquer besteira, você cobra o Marcelo, que ele falou que pode cobrar aí lá. Amém? Isso é um lugar saudável, irmãos, é uma igreja saudável.
onde nós não estamos aqui como sacerdotes, onde nós falamos o que queremos, os irmãos engolem, porque nós somos espirituais uauais. Não, a comunidade preza pelo Evangelho. E nós queremos que cada um de vocês preze por esse verdadeiro Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar mais uma vez, pode ficar sentado mesmo, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse maravilhoso momento que nós tivemos. Obrigado, Senhor, por nos lembrar das verdadeiras marcas que devem estar nos nossos corações. Nós somos Seus filhos, ó Deus. Nós pregamos não a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo crucificado, ressuscitado e que em breve voltará. Essa é a nossa marca, Senhor. É isso que nos identifica enquanto cristãos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar essas preciosas verdades, nos lembrar da graça e da paz que nos perseguem todos os dias mediante o Seu infinito amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos conceder o privilégio, meu Pai, de ouvirmos o Teu Evangelho nesta casa, ouvirmos o verdadeiro Evangelho, que não é o Evangelho de homens, mas é o Evangelho de Jesus Cristo, o qual, Senhor, nós dizemos juntos aqui neste lugar, Senhor, que daremos a nossa vida, se preciso for, por amor a esse Evangelho, e faremos, meu Deus, conforme a sua vontade, sempre, pois o Evangelho pertence ao Senhor, e nós não somos juízes, nós não somos promotores, nós não somos advogados, nós somos testemunhas daquilo que nós experimentamos com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém.